Ageu capítulo 1. Peraí, peraí. Tá pra onde, mãe? Só aqui um pouquinho. Aqui. Show? Sofonia. Amores, vai embora. De Mateus para trás é mais fácil. Malaquias, Zacarias, Ageu. Acharam? Cheio. Amém. Que o Espírito Santo possa falar no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha um pouquinho aqui só. Mateus 16, 18, Cristo diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas das sepulturas não prevalecerão contra ela. Lá no final, Ageu 2, 8 e 9 diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira. O livro do profeta Ageu, ele é um espelho, ele é uma sombra dos nossos dias. Essa carta é escrita principalmente para nós. E o povo disse assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A casa do Senhor, quem é a casa do Senhor? Nós. Ele está falando aqui, depois que Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém, destruiu o templo que Salomão tinha construído. Eles foram para o cativeiro, e o rei Dario, depois de 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias, depois de 70 anos eles voltaram para Jerusalém para reedificar o templo. Só que quando Salomão estava edificando aquele templo magnífico, o Espírito disse: o Altíssimo, estou edificando esta casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Aquilo aí era só uma figura, nunca habitou ali dentro. Deus nunca habitou ali dentro. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas,
e esta casa há de ficar deserta? O Senhor está dizendo aqui, quando o povo veio do cativeiro, eles vieram principalmente para edificar Jerusalém e o templo. Mas sabe o que o povo começou a fazer? Quando eles voltaram? Cada um começou a cuidar da sua própria casa. Chamaram lá os pedreiros, não, vou ajeitar minha casa. Do Senhor ficou depois. O Senhor chamou o profeta Ageu e disse, olha o que esse povo está fazendo. Cada um busca a sua casa, está alisando a sua casa e a minha casa. Não se importa, está lá, deixada de lado. O Senhor repreendeu o povo, porque eles estavam preocupados com as suas próprias vidas e não com a casa do Senhor. E não é o retrato de hoje? Estamos preocupados com as nossas vidas. Que se dane a casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor? Somos nós. E aí, esperar o que do Senhor? Você vai esperar receber o que do Senhor agindo assim? Nada. Você vai trabalhar, você vai construir, você vai fazer, como a Elisita falou agora há pouco, está dando tudo errado, nada dá certo, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito, o povo vai quebrar a cara, continuar quebrando a cara, porque estão fazendo as mesmas coisas. As coisas de Deus é quando der. Quando der, eu vou fazer as coisas de Deus. Ora, Cristo disse, buscar em primeiro lugar meu reino. Cara, eu não acredito em Cristo. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque as coisas daqui vocês estão vendo. E as coisas que Cristo prometeu, vocês não estão vendo. Então vocês trabalham nas coisas que vocês estão vendo, porque são coisas que você pode tocar. Mas isso não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então não temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O mesmo retrato. Lembrando que lá no final João diz, a glória desta última casa será maior do que da primeira. Se não trabalhamos para a edificação da primeira casa, como vamos querer a glória da última casa? Que vai se dar no momento do arrebatamento. Mas continua. Versículo 5. Vou ler o 4 de novo. É para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, não sou eu, é Ele. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele disse que o povo estava aplicando o coração deles aos caminhos deles, não do Senhor. Vocês estão aplicando o coração de vocês aos seus caminhos, não do Senhor. Ele continua no versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Nada dá certo.
Trabalha, mais tentando conseguir alguma coisa e não consegue nada. E continua trabalhando. E vai morrer desse jeito. Sem conseguir nada. Sabe por quê? Porque se aplica aos vossos próprios caminhos. Eu ouvi isso do Senhor na madrugada. Você está clamando a mim por causa de quê? O que você está fazendo? Você está buscando a sua vida. Você quer que eu faça o quê por você? Outrora você não se aplicou ao teu coração, o que aconteceu? Eu sou o espelho disso. Quantas coisas eu vi o Senhor fazer, operar sinais, eu aplicava. É uma aplicação, é um desejo, é uma busca. Sabe que, certa vez, eu jejuei durante 40 dias, eu era bem novo. Mas não foi para conseguir nada. Não era para conseguir alguma coisa, ter alguma coisa. É para simplesmente estar na presença de Deus. Eu achei que eu não iria conseguir. Eu trabalhava com comida. Eu não botava nada na minha boca de 6 da manhã. Não, de 6 da tarde eu comia e só voltava às 6 da tarde do outro dia. Era o dia inteiro sem água, sem comida, durante 40 dias. O dia inteiro. Calor, nada, zero. Nem água eu bebia. Eu achei que eu não ia conseguir, jovem ainda, e consegui. Tinha aplicação, determinação, queria, e o Senhor se manifestava. O tempo passa, em vez da gente amadurecer, a gente tem retrocesso. Mas naquele tempo, não tinha internet, não tinha celular. Naquele tempo não tinha as coisas para te distrair. Hoje tem. Hoje os dias são mais difíceis. Mas se nós temos uma promessa da segunda casa, se nós sabemos de verdade que o que nós pregamos é verdade, nós vivemos uma vida miserável porque nós não buscamos, porque nós não queremos, porque nós aplicamos o nosso coração aos nossos próprios caminhos. Ah, meu Deus, quanta coisa está acontecendo e a gente esfriando cada vez mais. Não tem tempo mais para estar com o Senhor. Vocês perceberam que até as nossas reuniões são mais alongadas? São mais distanciadas? Porque nós não temos tempo. Não temos tempo. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a vida. Nós estamos igual ao mundo, caminhando na direção deles, fazendo tudo o que eles estão fazendo, vivendo conforme eles estão vivendo, então nós vamos ter o que eles têm. Se você olhar para as Escrituras, essas pessoas eram pessoas diferentes. Eles viviam para Deus, porque eles tinham uma promessa. Versículo 6, de novo. Semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Cara, a gente tem uma fome. A gente come toda hora. Parece que nunca está satisfeito. Toda hora tem uma coisa para comer. Isso está errado.
até na nossa alimentação isso influi. Porque nós não temos disciplina. Disciplina espiritual. O Senhor está dizendo, vocês comem, o sacerdote fazia isso. E ela comia, e nunca estava satisfeito. Queriam comer mais. Porque eles são na carne. Não deixava nem o corpo descansar. E é essa palavra, vocês comem, vocês bebem, mas vocês não se satisfazem. E o que as pessoas ganham? Parece que bota no saquetel furado, num saco furado. Bota o dinheiro ali, de repente o dinheiro some, você não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou. O dinheiro não rende, não consegue fazer nada. Aí eu vou pegar minha vida como exemplo. Eu olhando para trás, falei, Senhor, da onde que vem tudo isso? Busca o reino. Busca o reino em primeiro lugar. E as demais coisas eu vos acrescento. Uma vez eu fui arrebatado com os anjos, e eles me levaram num lugar, e quando um entrou numa porta e saiu, o outro veio dizendo assim, ele disse para você não se preocupar, simplesmente continue fazendo a obra dele, que o mais ele fará. Então, nós somos preocupados com muitas coisas. O exemplo de Marta é gritante hoje. Você pensa que todos nós vamos pegar isso aqui e aplicar como deve ser aplicado? Você acha? Não. Quem dera se 2 ou 3 de nós fizéssemos isso. Uma pessoa só de nós, entre nós, muda todo esse cenário. Porque o Espírito Santo vem e se manifesta nela. Como Paulo escrevendo, né? Nós somos vasos de honra. Se nós nos purificarmos, seremos úteis como vasos de honra na casa do Senhor. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ele está dizendo, gente, subam nos montes, busquem minha presença, trabalhem na edificação da minha casa, e eu vou me agradar de vocês. Imagine se o Senhor se agradar de você, o que Ele vai fazer por você? O Senhor se agradou de Jó. Satanás foi lá, tirou tudo que Jó tinha. E o Senhor deu o dobro. Jó tinha 10 filhos, agora está no céu com 20. Tinha 600 jumentas, passou até 1.200. Tudo foi dobrado, até os filhos. Imagine se o Senhor se agradar de você, o que Ele não vai fazer por você, Ele faz. Mas você tem que crer nessa palavra. Senão nós vamos ter esse evangelho de palavras até o dia do arrebatamento, e talvez nós vamos ficar aqui. Porque aí, na hora que o homem do pecado se manifestar, aí você não vai ter tempo para a vida mesmo, porque ele não vai deixar você viver. Aí você vai ter que abrir mão de tudo. Não quer abrir a mão agora e agradar o Senhor. Na tribulação você vai ter que abrir mão de tudo e fugir.
É uma conta que não bate, né? Nós temos tudo, nós conhecemos a verdade. Nós recebemos o Evangelho verdadeiro, as pessoas estão nas denominações sendo enganadas. Enganadas, eles não pregam a verdade, porque essa verdade não interessa para eles. Subiu ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Não ligam para a igreja? Não ligam de pegar pedras preciosas e botar no edifício? Não foi nesse trabalho que Gervásio e Enesita foi colocado lá essas pedrinhas? Gervásio está ocupado. Agora. A gente quase não vem aqui. Eles estão ocupados agora. Isso agrada a Deus? Vai continuar trabalhando e tendo mais trabalho, porque o Senhor não está na frente. O que adianta isso? Eu estou atrasado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Primeiro de manhã, bota seu joelho no chão. Abra a mão do sono de madrugada, levanta e vai orar, eu estou com muito sono, vença o sono. Ou você acha que o Senhor não vai te restaurar? Você vai vencer no outro dia, estou acabado, eu não dormi, estava orando. Você vai lavar o rosto e vai ficar muito bem. Não querem. Essa geração não quer buscar o Senhor. Olhaste para muito, versículo 9, mas esse alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. E o próprio Senhor assoprou. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa, aos seus próprios interesses. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. O povo temeu. Essa é o que eu espero que nós possamos fazer. Que nós possamos temer. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quem sabe hoje você possa dizer: Senhor, eu temo. Se o Espírito Santo disser para você agora, você disser para ele: eu temo, e ele vê que é verdade, ele vai dizer assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Será que lá no seu coração você pode dizer: Senhor, eu temo? Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra. Se você conseguir dizer isso no seu coração, ele vai dizer, você vai estar ouvindo agora a palavra do Senhor assim: eu sou convosco. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá,
príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Aí tem aqui, capítulo 2, que é fantástico, depois você lê em casa. É a glória da última casa, não sei porque eles colocaram o subtítulo aqui, a glória da segunda casa, mas é a última. Irmãos, essa é uma palavra para nós. Não é uma palavra que as pessoas gostam de ouvir, né? As pessoas querem ouvir uma palavra de conforto. Vai dar tudo certo. Vai assim mesmo, vai desse jeito. Vai desse jeito que você vai ficar na tribulação e talvez nem seja salvo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Mas é a mensagem que tem que ser pregada, né? A gente não é muito querido porque as pessoas não gostam de ouvir essas coisas. Por isso que a gente foi expulso várias vezes. Sai daqui, some. Mas no final, irmãos, no final, só os que buscaram o Senhor de verdade vão ser felizes. E além de tudo, trabalham a vida inteira e não conseguem nada. Por quê? Porque não confio no Altíssimo. Ele diz, minha prata, meu é ouro, meus são todas as coisas. Trabalhem na minha casa. Busquem minha presença, diz o Senhor. E eu vou ter prazer em vocês. E aí vocês vão me invocar e eu vou dizer, eis-me aqui. Não vemos curas, não vemos milagres. Olha como nós estamos vivendo. A sua vida não está sacrificada? A sua vida não toma luta? Que vida sacrificada, eu não estou aguentando. E o que você fez para ser diferente? O que você está fazendo para ser diferente? A sua vida é reflexo seu. A minha vida é reflexo meu. Porque o Senhor me puniu durante 21 dias terríveis. Porque precisou ser feito. Um homem que não sofre, ele não conhece a Deus. Porque o sofrimento deve aproximar o homem de Deus. Porque o salmista diz, Senhor, os ímpios não sofrem, vivem bem, vivem alegres, se fartam. E eu, que sirvo, estou sofrendo. Até que eu entrei na presença do Senhor e vi a verdade. Que o fim dele será trágico. E o nosso, glorioso. Agora, nós não precisamos ter só um fim glorioso. A glória da última casa será maior que a da primeira. A primeira também tem glória. A primeira também tem glória. A primeira casa não é uma casa velha, acabada, não. Eu estou dizendo, olha, vocês estão embelezando a casa de vocês, eu quero que vocês embelezem a minha. Ele está dizendo, a minha casa é bela. Mas enquanto nós embelezamos as nossas casas, nós fazemos parte da casa do Senhor, deixamos a casa do Senhor feia. Embeleze a casa do Senhor, que logicamente a sua também vai junto. A sua vida reflete o seu. Isso eu estou dizendo, é a palavra. É a palavra de Ageu. E por que ela é para os nossos dias?
Porque ele fala da última casa. E a última casa é essa aqui. Quando o arrebatamento vier, o nosso novo corpo glorificado. Essa é a casa, irmão. Glorioso, lindo, maravilhoso. Um corpo de glória. Busca o seu de madrugada. Levanta um pouquinho de madrugada, vai orar. Está com sono? Levanta, vai orar. Não se deixe que nada tome o seu tempo. Estão roubando o nosso tempo. O meu tempo. O seu tempo está sendo roubado. Esses homens que eram muito usados por Deus, ainda são alguns hoje, eles tinham tempo para Deus. Eles abriam mão. E nunca perderam nada por isso. Só ganharam. Para encerrar, nós vamos ler o capítulo 2 até o versículo 9. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Altíssimo pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te. Diz para você, coloca o teu nome aí, esforça-te, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, esforça-te. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, essa palavra que é uma palavra terrível, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando do arrebatamento, que a terra vai tremer, os povos vão tremer, isso aqui vai virar um caos. Você que é dessa geração vai ver Cristo vir agora. Farei tremer as nações e virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Você pode confiar nessa palavra. Tomara que eu consiga me aplicar no meu coração. Porque a gente dá muita desculpa, irmãos. A gente tem muita desculpa, eu não estou com tempo. Esse negócio de não ter tempo é mentira. Esse negócio de não ter tempo é mentira nossa. Se você vê quantas horas no dia você perde com coisas bobas. Eu sei que nós trabalhamos. Eu sei que nós temos compromissos, uns mais do que os outros. Mas não perdemos tempo com muita coisa. Nunca perdemos tempo comendo a palavra em abundância. Mas perdemos muito tempo comendo, satisfazendo o nosso corpo.
Vou fazer o que de comida agora? Qual é o almoço hoje? Vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Aí perguntou, quantas vezes as pessoas dizem, vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Vamos comer o que hoje? Vamos lanchar o quê? Você ouve isso muitas vezes, né? Mas quantas vezes você ouve? Vamos ler a Bíblia quando? Quantas vezes nós vamos ler a Bíblia? Quantas vezes nós vamos orar? Quando vai dormir. Às vezes vai ler a Bíblia quando vai dormir, aí vira para o lado, dorme e a Bíblia fica lá aberta. Lá. Vamos comer a Bíblia hoje? Vamos alimentar hoje? Que horas vamos ler a Bíblia de novo? Que horas nós vamos fazer isso? Ah, para comer, é? E quer ter o que do Senhor, irmãos? Nem só de fome, liberar o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o Altíssimo possa escrever essa lei no seu coração. Amém?